Bom dia, meus queridos irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos tendo uma série Oração, Justiça e Fé maravilhosa. Ontem nós tivemos com Rosane Fernandes um culto maravilhoso sobre justiça de Deus. Na terça-feira tivemos com a Isabela, né? Também sobre oração. E amanhã, aliás hoje, né? Hoje, nesta quinta-feira, nós teremos o nosso culto do Espírito da Fé comigo, Adalberto Beto Fernandes. Amém? Então, vamos falar um pouco agora sobre aquilo que nós precisamos entender. Até que ponto, né, vai a comunhão, a sua justiça com Deus, né? Então, vamos ver algo sobre isso. Então, nós precisamos entender que nós precisamos enfrentar a adversidade destemidamente. É indispensável que nós creiamos em Deus, em tudo aquilo que Ele disse, e assim descobrirmos qual é a nossa retidão e que grande diferença faz enfrentar situações nas quais normalmente sentiríamos intimidados. O medo é resultado de falta de consciência de retidão. Naturalmente, há uma diferença entre ser pretensioso, sarcástico e saber se você é justiça de Deus. Algumas pessoas lhe dirão que você é muito presunçoso ao dizer abertamente que Deus agirá ao seu favor. Mas o motivo pelo qual você pode dizer que Deus se manifesta a você é o fato de estar convencido da fidelidade dele e da sua retidão nele. Você não é orgulhoso nem presunçoso, simplesmente sabe o que Deus disse. Aleluia, sabe, queridos? Então, nós quando entendemos que nós somos a justiça de Deus, né, nós vivemos numa comunhão com relacionamento. Eis uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, que é importante. Se a nossa justiça é baseada no que Jesus fez, por que temos necessidade de 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Lembrando que nós estamos falando de uma série da graça, né? A faceta da graça, que é o Espírito Santo. Esse versículo dá instrução sobre como voltar à comunhão com Deus, mas não está falando sobre seu relacionamento com Ele. Seu relacionamento com Deus não depende de você, mas depende de Deus. Aleluia! Nossos pais determinaram se nós viríamos ao mundo ou não. Uma vez nascido, nós não podemos alterar o nosso relacionamento de filho com eles. No entanto, a comunhão com os nossos pais depende de nós, não deles. Da mesma maneira, sua comunhão com Deus depende de você. De você decidir pecar, essa ação errada afetará negativamente sua comunhão com Deus. Falemos por um momento sobre o que é pecado. Pecado é afastar-se daquilo que está escrito, é desviar-se da verdade, é deixar de crer na palavra de Deus. Suas ações são baseadas naquilo que você acredita. Portanto, o pecado é resultado de crer incorretamente. Ações erradas são provenientes de pensamentos errados. Em 1 João 1,9 encontra-se a solução para a comunhão quebrada pelo pecado. Você deve confessar aquilo que fez fora da vontade, na qual deveria crer. Ao fazê-lo, você está concordando com Deus. Essa conformidade o coloca de volta nos trilhos e na sua comunhão com Ele. E se você morresse após fazer algo errado, antes de voltar aos trilhos novamente, você iria para o céu? Sim, iria. Por quê? Porque seu relacionamento não tem como base você, mas Deus. Aleluia! Se a justiça pudesse vir por algum outro meio, exceto pela graça, Jesus teria morrido em vão. Mas até que ponto vai a justiça? Ela se estende até onde você está livre da religião. Quando os pensamentos religiosos o mantêm em servidão, a justiça pode chegar apenas até o nível da sua falha e incredulidade. Em outras palavras, logo que comete um erro, você não acredita mais que é justo perante Deus. No entanto, se você deixar de crer que é justiça de Deus quando faz algo errado, de que serve essa justiça? Você não deve precisar dela, porque, obviamente, depende do seu próprio desempenho para obter a aprovação de Deus.
A verdade é que você precisa da justiça que Deus lhe deu por intermédio de Cristo. E por isso que Deus quer que você seja completamente separado do seu passado e dos pensamentos naturais. Ele quer que você renove a sua mente com 2 Coríntios 5:21, para que possa provar sua justiça como uma realidade diária, mesmo quando tropece e peca. A fim de adquirir uma mente salva, você precisa se livrar das ideias que diz que Deus o abençoa quando você é bom. Deus o abençoa porque você crê e não porque é bom. Ele não tem favoritos. É possível que você diga: Deus só realiza essas coisas para você porque você é um pregador, pastor Beto. Mas eu não fui sempre um pregador. E Deus foi tão fiel em responder minhas orações antes como o é agora. Naturalmente, isso não significa que eu esteja sequer perto da perfeição. Acredite, há coisas em mim das quais eu não gosto, mas porque o amor de Deus foi derramado no meu coração, aleluia, pelo Espírito Santo que me foi dado, eu me amo. Creio no Deus, creio no que Deus diz ao meu respeito, mais do que naquilo que muitas vezes sinto. Isso deveria ser igual para todos. Minhas opiniões não deveriam importar para ninguém. Você deveria querer saber o que a palavra de Deus diz sobre determinado assunto. Portanto, quando fala a palavra de Deus, eu devo viver uma vida submetendo a ela. Fomos feitos justiça de Deus. O que isso significa para nós? Que não podemos ser intimidados ou controlados caso realmente acreditemos nisso. Como podemos ficar sob o domínio de alguém se foi feito justiça de Deus por meio da obra redentora poderosa de Jesus Cristo? Apenas creia no que Deus disse ao seu respeito. Nunca permita ser afetado pelos que os outros dizem sobre você. Eles podem dizer o que quiserem, mas você determina que crerá no que Deus disse. Se você fizer isso, será feliz. Se não fizer, estará constantemente preso ao que você vê em seu espelho natural todos os dias. Jesus é o nosso campeão. Somos livres porque Ele fez por nós, não pelo que nós realizamos. Cremos que Deus diz na sua palavra ao nosso respeito. Portanto, é muito fácil separar a minha identidade da qualquer outra pessoa, porque estou completamente identificado com Cristo. Como podemos alicerçar uma compreensão sólida na justiça em Cristo? Em primeiro lugar, nós temos que buscar compreensão, às vezes contra a nossa vontade. Perceba, nem sempre é fácil crer que somos a justiça de Deus. Aleluia. Enquanto ainda enfrentamos a carne. Em segundo lugar, devemos meditar na palavra em relação ao assunto. Determine tempo à palavra de Deus e permite que ela lute por você. Aleluia. Lembre-se de Êxodo 14, onde Moisés disse aos israelitas: fiquem firmes e vejam a salvação de Deus de vocês. O Senhor lutará por vocês, enquanto apenas permanecem firmes e creiam. Isso é o que devemos fazer, mesmo quando a nossa mente chega ao ponto de dizer ao contrário. Sabe, queridos, viver uma vida de justiça, de retidão, é crer na palavra, mesmo sem ter vontade, mesmo sem entender. Então, viva uma vida de crente. Leia, medite e acredite. Leia, medite e acredite. E você viverá os melhores dias da sua vida. Pisa na cabeça do diabo, diga que você lê, medita e acredita na palavra de Deus, que ela é o teu sustento e que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Um bom dia, pastor Beto Fernandes, que te ama, que é justiça de Deus junto com você, porque lê, medita e crê. No nome de Jesus.